Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui eu estou para realizar esse Evangelho no Lar com vocês, com um tema muito interessante, muito relevante nos momentos atuais, que é o capítulo 65 do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, e que o título é Defesa. Mas antes de começar, eu gostaria de evocar a presença de nosso irmão Jesus, de nossos amigos espirituais, para que nos ajude na melhor compreensão, no entendimento dessa leitura, nos amparando e protegendo nesses momentos tão difíceis que vemos passando, rogando também que as vibrações desse momento cheguem até os nossos irmãos na Ucrânia, na Rússia, em todos envolvidos nessa guerra, também aos governantes para que possam resolver o conflito de maneira pacífica. Também oramos pelos aqueles que sofrem em todos os locais do mundo, pela fome, pela miséria, e rogamos, Senhor, que nos dê força, coragem, determinação para vencermos as nossas provações e expiações nesse momento tão crítico da transição planetária. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos ler aqui o capítulo 65, intitulado Defesa, em que Emmanuel comenta uma fala de Jesus que está em Marcos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, e sim o Espírito Santo. E aí Emmanuel comenta sobre isso. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo, cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infidáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanaries o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota do trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha cruéis dos detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais o que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então isso é algo muito relevante nesses dias de hoje, e sempre foi, na verdade, para a humanidade. Isso porque nós temos muito essa vontade de nos justificarmos perante a todos. Na verdade, a gente tem essa vontade de querer parecer bom na frente de todos, né? De ter uma boa imagem. É muito comum, né? A gente querer justificar ou afirmar o nosso nome na sociedade como uma pessoa de bem, uma pessoa que faz o bem para a comunidade, enfim. Mas só que a gente faz isso não pelos exemplos, a gente faz isso muitas vezes pelas palavras. E a gente quer, especialmente quando nós nos tornamos espíritas e viemos de uma outra religião, que a gente começa a ver essa luz invadindo o nosso coração e a nossa mente, né, o nosso cérebro, a gente quer sempre mostrar para as pessoas que a gente encontrou o caminho e quer que elas também encontrem. Então a gente quer de qualquer maneira convencer essas pessoas de também se tornarem adeptos do Espiritismo. E muitas vezes elas vão te falar coisas que vão te ofender. O Espiritismo é coisa do diabo, o Espiritismo é magia negra, é macumba, é isso, é aquilo. Quando eu comecei no Espiritismo, eu sempre fui católico, né? Mas quando eu iniciei no Espiritismo, eu tinha um grande amigo que me chamava de pai de santo, porque eu ia para as reuniões espíritas, ficava com medo de eu trazer espíritos para dentro de casa, enfim, são essas coisas que a gente tem que enfrentar, é a grande ignorância
que permanece ainda em muitos de nossos irmãos e até mesmo em nós. E aí um dia, eu lembro também no início, numa palestra espírita, lá em Belo Horizonte, na casa que eu frequentava, eu falei para o palestrante, falei, nossa, eu tento tanto trazer as pessoas para o Espiritismo, mas é tão difícil. E aí ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele disse, o Espiritismo não precisa de quantidade de pessoas, o Espiritismo precisa da qualidade das pessoas que são espíritas. E isso realmente mudou a minha visão a respeito de contendas, né, de conversas, de tentar convencer. Hoje a gente precisa trabalhar sempre no bem, independente de como as pessoas te vejam. A gente sabe que quando nós iniciamos no bem, existe uma falange de espíritos que estão vinculados no mal, que tentam te tirar desse caminho. Isso é muito normal, tanto que as pessoas falam, nossa, eu iniciei no Espiritismo, as coisas parecem que só dão errado para mim. É muito comum a gente sofrer esses ataques do plano invisível inferior por conta das nossas escolhas. Mas até mesmo para essa nuvem de testemunhas desencarnadas, quanto para a nuvem de testemunhas encarnadas, a gente precisa dar o exemplo. A gente pode ficar quieto, como diz Jesus. A gente não precisa chegar falando com algo, né, já querendo discutir a respeito daquilo que as pessoas pensam sobre nós. Na verdade, a gente precisa ir de coração realizando a nossa tarefa, porque a inspiração vai vir. É como ele diz, né? Quando a gente já chega, né? E a gente está de coração aberto para realizar o bem, a palavra ela é uma consequência e ela vai vir através do Espírito Santo. E aqui eu queria deixar um comentário. Esse Espírito Santo que confunde tantas pessoas, né? Especialmente católicos, ele tem a origem na palavra hebraica, obviamente, que é onde Jesus se encontrava, né, na Palestina. Falavam os grandes doutores da lei falavam hebraico, né, mas a comunidade em si falava o aramaico. Mas nesse caso aqui, o Espírito Santo, como está na Torá, né, que é os 5 livros mosaicos, etc., Ruach Kodesh. Isso significa Ruach, vento, Kodesh, divino. Então seria aquela inspiração divina, o vento divino, né? Então não é uma entidade, o Espírito Santo, que é um espírito que vai soprar na sua cabeça. Não, é inspiração divina. É você se conectar com o bem e aí você entra em sintonia com aquelas entidades espirituais que coordenam o planeta Terra, que trabalham diretamente com Jesus, e aí você consegue captar aquelas mensagens e aí falar de uma forma como o Espírito Santo, né? Como esse vento, esse sopro divino. Então, esse é só um comentário que eu queria dizer, mas e hoje a gente sabe que esse ano vai ser um ano muito problemático em várias circunstâncias. A psicosfera terrestre já se encontra muito pesada em decorrência não só dos crimes que já vêm sendo cometidos, na verdade, por tanto tempo, mas pela pandemia que chacoalhou o nosso globo e tantos desencarnes coletivos, e agora também com essa guerra em que a psicosfera terrestre se contamina mais pelo ódio. E agora a gente tem também no Brasil as eleições no semestre que vem, e aqui é um apelo que eu faço. Nós estamos num momento crítico da transição. Nós precisamos vencer essa psicosfera densa com o amor, com o bem, e não com mais sintonia, mais vibrações negativas. O mal não limpa o mal, somente o bem limpa o mal. Então a gente precisa pensar coisas boas para que a gente consiga limpar um pouco, contribuir um pouco nessa psicosfera terrestre e ajudar também as entidades espirituais que estão trabalhando incessantemente nesse processo. E eu peço para vocês que tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês pensam. As redes sociais viraram uma grande arma cibernética, né, onde a gente consegue, à distância, causar ódio, causar ira, cólera, né, nas pessoas que leem as nossas postagens e que discordam delas.
Então, se você posta algo do bem, se você fala algo do bem e se as pessoas se revoltam, é o que Emmanuel diz aqui. Quem te provoca através do espírito mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Quer dizer, mesmo se você fizer o bem e você receber esses ataques, continuem fazendo o bem. Não pelas palavras, mas pelas suas atitudes. Mas se porventura você começar a receber esses insultos, esse ódio, essa ira das pessoas, então eu peço que vocês continuem, mantenham-se apostos nesse momento crítico, lembrando que nós somos discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que se entregam a Jesus. Então a gente deixa que Ele nos coordene, que Ele nos leve e que Ele nos inspire na fala também no momento certo. Vamos continuar trabalhando, vamos tentar manter o mínimo possível de discussões, especialmente com relação a ideias divergentes que todos nós temos. É um direito do ser humano pensar diferente. A gente não precisa convencer ninguém de absolutamente nada. Simplesmente a gente precisa nos convencer que somos verdadeiros discípulos do Cristo e para tal a gente precisa estar disposto a ser chacoalhado pelo mundo e ainda assim, não desistir e continuar amando a nossa tarefa. Essa é a grande mensagem por trás daquela passagem que está em Mateus, no capítulo 14, versículos 20 e pouco, se eu não me engano, em que Jesus caminha sobre a água, em que os discípulos estão no barco, naquela tempestade, e Jesus pede para Pedro caminhar sobre a água. Ou seja, a gente está no barco simbolizando a nossa vida, simbolizando essas tribulações que temos no decorrer da nossa vida. E Jesus ali do lado de fora, representando ali o plano espiritual, nos ajudando, nos dando a mão, nos dando coragem para que nós pudéssemos obedecê-lo, porque é uma grande obediência ao Cristo, o que o discípulo realmente tem que fazer. Lembrando que a obediência é a conscientização, o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Então é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, nos entregarmos a Jesus, trabalharmos na sua obra da melhor maneira possível e que a gente consiga vencer os obstáculos que estão nesse momento de transição. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de aqui falar e espero ter ajudado de alguma forma e que tenhamos todos um bom dia, uma boa noite de descanso. E lembrando sempre que o trabalho continua também após o descanso do corpo físico, durante o sono. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.